Será que Deus colocou na Terra um mecanismo para destruir as pessoas? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante. A riqueza, um obstáculo? Se você está aqui comigo, já assina o canal e dá seu super like. Gente, vamos aumentar a cada dia mais. Vamos chamar os amigos, os conhecidos, vamos fazer essa comunidade crescer todos os dias. A nossa inteligência vê e consegue compreender que não, obviamente não. Deus é justiça, é bondade, é soberanamente justo e bom. E jamais colocaria na terra um instrumento de perdição, um instrumento totalmente criado para perder as suas criaturas. É claro que o dinheiro, que as riquezas são o supremo excitantes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Pode te levar a fazer o que você quiser, a sensualidade. A riqueza pode transformar você totalmente. Tanto que muitas pessoas que nós conhecemos e que saíram da miséria, da pobreza, de repente se tornaram pessoas ricas. O que aconteceu com elas? Elas se esquecem dos seus irmãos. Elas esquecem daqueles que ajudaram com que eles se tornassem ricos, que os ajudaram no momento em que eles estavam na pobreza e na miséria. Então, ela é muito perigosa, ela é sim muito arriscada e ela pode causar essa vertigem, essa fascinação naqueles que têm a posse do ouro, daquelas pessoas que então ficam de repente ricas. Nós precisamos buscar então o verdadeiro significado desse instrumento criado por Deus, porque tudo que está na terra foi criado por Deus, não é mesmo? É claro que para a maioria das pessoas isso é apenas uma parábola. A parábola do samaritano, a parábola do semeador, são parábolas, porque dificilmente ficaremos ricos. Estamos nos debatendo na nossa humildade, naquilo que a gente tem, na vida de classe média que paga boletos e que sobrevive, né? Então é um pouco complicado a gente pensar em riqueza, mas nós sabemos, porque julgamos. Então o Evangelho ele vem trazer, inclusive, essa coisa de poder te iluminar, até mesmo para você não julgar o seu irmão rico. Apesar da prova da riqueza ser uma prova muito dura para aqueles que vêm do mundo espiritual e têm essa prova como um desafio para a sua evolução espiritual, a riqueza também pode ser um grande benefício, pode trazer um grande benefício para quem está aqui e consegue vencer, e muitas pessoas conseguem lograr êxito na sua riqueza. No momento em que está com a prova da riqueza na terra, nós podemos ver grandes empresários que, além de empresários, são filantropos, que realizam grandes trabalhos, grandes atividades que beneficiam milhões de pessoas. Tem ricos, tem milionários que são pessoas totalmente dedicadas ao próximo. Então não podemos ter visões preconceituosas, não devemos, nem podemos ter preconceito de nada. Muito pelo contrário, nós devemos ser pessoas que veem os dois lados de tudo, porque se não fossem as riquezas, o que seria da humanidade? O que seria do trabalho? Os grandes trabalhos seriam abolidos. E justamente se nós levássemos as palavras de Jesus ali nas parábolas ao pé da letra, seria a condenação do trabalho, o trabalho que consequentemente leva à riqueza. E nós sabemos, o desejo de todas as pessoas é ficarem ricas. E existe um grande segredo para você se tornar uma pessoa próspera, e é justamente o pensamento, a forma em que você vê a vida e a forma em que você formata os seus pensamentos e como você foi criado até os 7 anos de idade, como foi passada a programação para o seu cérebro através de seus pais, através do seu meio social, das pessoas em que você vivia. Você foi programado para ser um fracassado, você foi programado para ser um rico, um milionário, um classe média. Então todas as suas limitações estão ligadas às suas experiências anteriores e seus traumas. Então nós precisamos buscar sim
nos informar, ler, estudar, para que nós possamos mudar certas programações em nosso cérebro, em nosso inconsciente, para que nós tenhamos uma vida mais próspera. Não somente próspera de dinheiro, mas próspera de saúde, de amor, próspera de conhecimentos, de interação, de alegria de viver. Eu tenho no meu canal um vídeo que fala sobre a alegria de viver. Vai lá, assina, dá o seu like e vamos fazer essa comunidade crescer a cada dia. Vem comigo. Então, nós precisamos mesmo analisar e trazer para nós essas visões que não são visões preconceituosas da vida, buscar o conhecimento, buscar todas as áreas de conhecimento para que nós possamos ter uma visão global, uma visão sistêmica, não simplesmente uma visão sistemática, uma visão fechada que vê apenas um momento, que vê apenas um lado da moeda e acha que essa é toda a verdade, um cantinho da moeda e acha que conhece toda a verdade. Sócrates dizia exatamente isso. Ele procurava mostrar para as pessoas que eles eram grandes tolos. Foi justamente por isso que ele foi morto, porque ele queria mostrar para as pessoas que nada sabiam, que ninguém sabia nada. Por isso também foi considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Por quê? Porque ele sabia que nada sabia. Mas e por que a riqueza é fonte de tantos males, tantos crimes, tantas paixões? A quem culpar? Devemos culpar o homem, a nós mesmos. É a forma com que o homem utiliza a riqueza e todos os dons que Deus o deu. Utiliza de forma errada, de forma errônea, de forma equivocada. Nós temos esse princípio, nós temos essa prática de utilizar os dons de Deus para o mal, para fazer a coisa errada. Porque o mal é somente a ignorância, porque jamais, em sã consciência, ninguém faria o mal sabendo que vai receber. Você não cortaria o dedo porque sabe que vai doer. Ou só se você tiver um problema mental ou um problema sério, mas aí é doença. Ninguém em sã consciência se lesiona sabendo que vai fazer alguma coisa de ruim para você, sabendo que vai sentir dor, que vai ter a falta daquele membro. Então, nós devemos entender que são os homens que utilizam a riqueza de forma equivocada, excitando o seu orgulho, o seu egoísmo, as suas paixões, e então desviando a função que é realmente gerar a riqueza, que é gerar o progresso, o desenvolvimento do ser humano, colocar na terra todas as almas que a terra comporta, saneá-la, desbravá-la, retirar os minerais da onde precisa retirar, dar impulso à tecnologia, dar impulso a tudo aquilo que é necessário. Ao mesmo tempo que nós criamos ferramentas, essas ferramentas nos criam desde a pré-história. No momento em que você cria uma ferramenta, você transforma a ferramenta transforma você. Você consegue ver a ferramenta de uma outra forma, você transforma a ferramenta novamente, você aperfeiçoa ela e ela se transforma em outra coisa e aperfeiçoa você. E você aperfeiçoa ela novamente. Então, um processo dialético, um processo que vai fazer com que você cada dia mais evolua e se transforme em um ser melhor, indo e chegando no futuro, no fim da evolução, como o Espiritismo nos mostra, como a própria Bíblia, Jesus, os apóstolos, os cristãos primitivos nos mostravam, onde não se pregava a religião, mas sim a evolução da alma, a transformação do ser em um ser melhor. Podemos concluir então que a riqueza é um poderoso elemento para o progresso intelectual das criaturas, além de fazer bem a toda a humanidade, de todas as formas possíveis. E quem corrompe então é somente o homem. Nós podemos compreender a importância e que Deus coloca as coisas no lugar certo, na hora certa. Nós devemos sempre compreender e aceitar a providência divina, a vontade divina em nossas vidas, sabendo que tudo que Deus fez é sábio, grande e para o bem. Deus não cria demônios, Deus não cria inteligências para o mal. E se elas existissem, Ele as destruiriam. Deus não deixaria seres prejudicando a humanidade para testá-los, para levá-los para as trevas. Não, porque Deus é bom. Nenhuma mãe deixaria um marginal em casa a despeito de testar o filho para que ele não se transformasse em um marginal, um assaltante, um bandido. Não deixaria o bandido em casa. Com certeza não, expulsaria e daria valores
para essa criança. Deus é muito melhor do que uma mãe. Deus nos ama muito mais do que uma mãe para deixar seres perversos nos guiando, nos atentando, querendo nos levar para o mal. Então nós precisamos compreender a riqueza como uma prova duríssima, uma prova muito difícil, um perigo eminente, realmente um excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual, de todos os gozos, as facilidades, leva a pessoa a turvar a sua consciência, a esquecer a sua antiga origem humilde e a fazer muitas coisas ruins. Mas não por causa dela, propriamente dita, que é um instrumento, uma ferramenta totalmente ignorante. Ela não pensa. Quem pensa, então, é quem a utiliza. Se algum dia você for agraciado com a prova da riqueza, então a utilize com humildade. Busque repartir para os seus irmãos, preservá-las, como na parábola do talento, né? Fazer com que ela renda, com que ela frutifique, para você levar progresso, trabalho, muita coisa boa para as pessoas que estão à sua volta. Não somente para os parentes, mas para todas as pessoas, em forma de trabalho, de progresso, de desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento intelectual das criaturas, mas também o espiritual. Então é isso, muito obrigado. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá aquele super like. Gente, não falamos tudo sobre a riqueza, tem muito mais coisa na internet, coisas que vão ajudar você a ampliar a sua mente. Muito obrigado e até mais!